A TV aberta dominava o entretenimento brasileiro, com centenas de milhões sintonizados nela o dia todo. Mas isso mudou, e hoje a TV aberta amarga não apenas uma audiência em queda, como também está perdendo seus artistas mais renomados. Será que então é o fim da televisão tradicional? Todos nós crescemos assistindo incontáveis horas de uma programação televisiva engessada, mas que fazia um sucesso estrondoso na falta de coisa melhor. Os jornais local e nacional, o noticiário esportivo e as transmissões de futebol, o programa de auditório, os reality show e, é claro, as novelas. Boa parte da programação diária é composta das mesmas atrações. Só de ouvir esse pequeno início do vídeo, você já deve ter se sentido entediado ao lembrar do tempo quando assistiu a um formato de entretenimento tão estático, onde você não tinha o controle de nada. Mas nem sempre a TV aberta foi vista como algo tão chato. Não pela maioria. Seus números de audiência beiravam o inacreditável. Veja só, a novela mais popular da história, Roque Santeiro. Ela foi exibida em 1985 e fazia surreais 7 pontos de audiência quase todos os dias. Eram 74 milhões de aparelhos de TV sintonizados na trama, num país com 137 milhões de pessoas. O hábito naquela época era de a família inteira assistir aos seus programas juntos, pois pouquíssimas pessoas tinham mais de um aparelho em casa. Fazendo uma estimativa bem modesta de que havia apenas 2 pessoas vendo Roque Santeiro em cada casa, pode-se dizer que todo o país acompanhou a novela, que durou 7 meses. Você consegue imaginar isso acontecendo nos dias de hoje? A novela mais popular deste século, Senhora do Destino, alcançou 51 pontos em média, tendo ido ao ar em 2004. A internet ainda engatinhava como uma alternativa de entretenimento e até passatempo em relação aos canais de TV, seja aberta ou fechada. Mas na década passada, isso já havia mudado. Aqui notamos uma nova queda expressiva dos números no Ibope das principais novelas nacionais. Fina Estampa, a mais popular da última década, marcou 39 pontos de audiência média. Agora, quer ver a decadência brutal dos dias atuais? A novela Travessia, da Rede Globo, exibida no meio de 2022, até maio deste ano de 2023, marcou 23 pontos de média. Vale ressaltar que a população brasileira estava acima dos 200 milhões, o que percentualmente mostra uma queda muito maior. Travessia foi a segunda pior audiência da história das novelas das 9 da emissora de Jacarepaguá. O cenário recente é tão ruim para os canais abertos que o primeiro lugar para a pior audiência é de uma novela de 2021, Um Lugar ao Sol, que obteve 22,3 pontos em média. A baixa audiência atual é algo consistente. Até mesmo o Big Brother Brasil, maior atração da Rede Globo, está em baixa. A final da edição de 2023 registrou o menor índice no Ibope da história do programa. Num cômputo geral, sem especificar atrações, o site Metrópolis apontou que a emissora da família Marinho perdeu 1/3 da audiência nesse século. Os ventos mudaram. E não é só a audiência que mostra a perda de prestígio dos canais abertos. A saída de alguns dos principais nomes da televisão aberta brasileira também mostra isso. Num comunicado onde informa que está passando por um processo de ajuste, a Globo demitiu vários jornalistas medalhões e que, por conta disso, ganhavam altíssimos salários. Antes disso, nomes importantes como Thiago Leifert, Galvão Bueno e Fausto Silva já haviam deixado o canal. E lembrando, os 3 saíram por vontade própria. O caso do Faustão é, possivelmente, o mais emblemático, onde ele optou por deixar a emissora depois de mais de 30 anos para migrar para a Band. Com a chegada do icônico apresentador, a Band se viu novamente no páreo para brigar no pódio da audiência. Assim, foi até reportado que ela traçou um plano de superar o SBT na corrida do Ibope, roubando da emissora de Silvio Santos o 3º lugar, ficando atrás somente de Globo e Record. Para atingir esse ousado objetivo, a Band investiu centenas de milhões de reais, adquirindo eventos esportivos como Fórmula 1, campeonatos europeus e estaduais de futebol, e produzindo conteúdos focados em humor e variedades. Uma parcela considerável desse montante foi para o programa de Fausto Silva. Mas o Faustão já deixou a casa, tornando sua passagem pela Band tão curta quanto fracassada. E o objetivo de superar o SBT na luta pelo bronze não foi alcançado ainda. Mas não é como se o canal de Silvio Santos estivesse tranquilo na sua posição de segundo canal aberto mais assistido. Ele também tem seus problemas, que são muitos. O primeiro deles é a transição que está em curso de uma rede que antes tinha seu dono como a maior estrela para uma onde ele sequer aparece na grade da programação. Todo mundo sabia que em algum momento Silvio Santos se aposentaria, e isso está se concretizando.
pesquisando, apesar de a emissora não declarar oficialmente se ele de fato não voltará a apresentar. Mas mesmo sem o SBT declarar nada, o programa Silvio Santos já foi todo repaginado e agora carrega o paradoxal nome de Programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Além disso, a atração sofreu uma releitura visual e até quadros foram refeitos para que tenham mais a cara de Patrícia Bravanel. Tem funcionado. Sob seu comando, o programa ficou em segundo lugar durante quase todo o ano de 2023 e apresentou 7,8 pontos no Ibope, antes 7,7 da Record com o Domingo Espetacular, quando a disputa é sempre muito acirrada, e 6,8 sobre a Rede TV. Mas é só o Domingo Espetacular que assusta a filha de Silvio. Quando disputa com o Câmera Record, sua vantagem é ainda maior, 6,9 contra 4,5. Ainda assim, com Silvio era melhor. Até antes da crise sanitária, que apressou sua saída do comando do programa, a atração chegava a registrar 2 dígitos de audiência, frequentemente ficando num segundo lugar do Ibope, com mais folga, atrás apenas do Fantástico da Globo. Até março deste ano, o programa com Patrícia Bravanel perdia sempre para o Domingo Espetacular. Mas a partir daí, o jogo virou. E já são 8 domingos consecutivos com o SBT na frente. Mas a filha 02 de Silvio já recebeu o canal em franca decadência. De acordo com o site O Antagonista, o SBT perdeu quase 50% de sua audiência de 2019 a 2022 na Grande São Paulo, principal praça publicitária do país. A Globo e Record também registram quedas, mas num ritmo menor. Parte disso pode ser atribuído à incapacidade da empresa em se adaptar à nova realidade em que a criação de conteúdo, seja de entretenimento, esportivo ou jornalístico, não está mais restrita à TV tradicional. Pelo contrário, hoje o mundo está mais diverso do que nunca. A internet chegou com tudo e com ela os streamings vieram de bandeja. Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max e até o próprio YouTube, que está numa categoria ligeiramente diferente, se mostram como grandes concorrentes dos canais abertos. Acabou aquela era quando a Globo só tinha a Record, o SBT e a Band para competir. E o mesmo vale para as outras 3. Hoje a competitividade está muito maior e mais acirrada. Existe um acervo incontável de filmes, séries e desenhos em plataformas on-demand. Você não precisa mais sintonizar em nenhum canal na hora marcada para acompanhar aquela história que tanto gosta. Pode fazer isso quando bem entender, já que ele sempre estará lá à sua disposição no streaming. Por décadas, existiu uma espécie de monopólio da Globo sobre as principais transmissões futebolísticas, como o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores da América e a Copa do Mundo. Hoje, os principais campeonatos têm os direitos de transmissão divididos entre a Globo, a Record, o SBT e a Band. Mas até aqui o streaming e a internet aparecem na concorrência. A Amazon Prime Video transmite a Copa do Brasil. No HBO Max, temos a Liga dos Campeões da Europa, o maior campeonato de clubes do planeta. O YouTube e o Twitch foram as plataformas onde o streamer Casimiro Miguel transmitiu a Copa do Mundo de 2022. Você imaginava 10 anos atrás assistir o maior evento do mundo diretamente no seu celular, usando um pacote de dados? Até mesmo o TikTok exibe campeonatos de futebol. Os streamings chegaram para ficar e absolutamente nada volta ao passado. Até os artistas estão preferindo a flexibilidade das novas plataformas. Vamos usar de novo o exemplo de Thiago Leifert e Galvão Bueno. O primeiro se consagrou como apresentador esportivo na emissora e depois migrou para o entretenimento, comandando o The Voice Brasil até chegar ao ápice dentro da Globo, a apresentar o Big Brother Brasil. Por 5 edições, Thiago Leifert foi o rosto do programa de maior audiência do Brasil. Mas então ele saiu por vontade própria. E sim, é verdade que num primeiro momento, essa saída aconteceu por motivos pessoais fortes. Porém, Leifert voltou ativa recentemente, esnobando a Globo e tendo ficado por quase um ano no Amazon Prime Video. Galvão, maior narrador brasileiro da história, decidiu também que não mais narraria pela Rede Globo. Ele ainda mantém vínculos com o Grupo Globo, mas a Copa de 2022 foi sua última na televisão tradicional. E isso por uma razão simples: ele não se aposentou, somente migrou de meio de comunicação. Hoje, ele tem um canal aqui mesmo no YouTube, onde recentemente transmitiu e narrou o amistoso entre a Seleção Brasileira de Futebol e Marrocos. Novamente, a TV aberta foi deixada de lado em favor de uma plataforma virtual. Também é importante citar como a TV por assinatura vem decaindo massivamente nos últimos anos. De uma base de quase 20 milhões de assinantes em seu auge, hoje ela tem apenas 12. Isso não significa que as pessoas estão atrás de menos conteúdos diversificados, longe da monotonia das emissoras abertas. Muito pelo contrário, as pessoas querem cada vez mais consumir atrações diversas, mas elas não querem mais pagar caro para fazer isso. Inevitavelmente, as pessoas optarão, ora, pelos serviços de streamings que têm um preço menor, ou por uma opção que vem ganhando muita força no Brasil, os TVs Boxes ou IPTV. Essa opção, que tem sua legalidade discutida, é a opção de muitos brasileiros que compram
os aparelhos vendidos aos montes Brasil afora. Eles contam com uma programação ultra completa por um preço muito baixo quando comparado às assinaturas mensais das operadoras de TV. Essa modalidade pirata está tão em alta no Brasil que a Anatel partiu para a ofensiva e apreendeu mais de 1,4 milhão de aparelhos em fevereiro deste ano. A agência estima ainda que 7 milhões de outros aparelhos sem autorização estão sendo usados. Se nós olharmos bem, não é um número tão distante do número oficial de assinantes de TV a cabo, mas esses aparelhos não são contabilizados pelos índices de audiência por razões óbvias. A TV aberta está em decadência e o quadro parece irreversível sem investimentos em muita inovação. Globo, SBT, Record e Band sabem bem disso. Elas precisam se expandir. A Globo, como a decadência da TV aberta e dos seus próprios números, criou o Globoplay. O streaming no canal dos Marinho é o segundo maior do Brasil, atrás somente da Netflix e deixando Amazon, HBO e Disney comendo poeira. O ponto forte do Globoplay é justamente a união da programação do canal aberto com um vasto catálogo típico de um streaming, além de alimentar o pay-per-view com programas do Grupo Globo, como o Globo News, e muito buscados, como o BBB 24 horas. Mas os outros canais, como Record e SBT, são uma negação quando vamos para esse campo. O Play Plus da Record, além de ter um nome comicamente fraco, é desconhecido por uma maciça parcela da população. O SBT tem o SBT Vídeos, contudo ele é totalmente negligenciado pela matriz, uma vez que quase não há propaganda para divulgá-lo. O acesso é gratuito e você sequer precisa se cadastrar para assistir. Mas não é para menos, o catálogo é bem ruim. E essa desatenção com suas plataformas virtuais são mesmo condenáveis, ainda mais com o SBT, sabendo que muitas de suas atrações, como novelas infantis, fazem um sucesso estrondoso na Netflix, semanalmente constando entre os mais vistos do streaming. É evidente que, por um lado, a empresa ganha financeiramente ao revender seus conteúdos e eles fazerem sucesso, mas isso também mostra como existe um espaço inexplorado e negligenciado que poderia ser muito mais rentável para eles. A TV aberta sabe que seus dias de ouro já passaram há muito tempo. Seu domínio evaporou e agora ela precisa mudar contra a correnteza para que o mundo moderno não as varra como poeira. A questão é, esses canais sabem o que precisam fazer para se reinventar, para sobreviverem, para prosperarem? Uns já começaram, outros estão patinando. Mas no momento em que a audiência tem controle de quase tudo, os canais abertos sabem que a decadência já é incontrolável e irreversível. O que será do SBT sem Silvio Santos? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!